Eu vou iniciar a gravação aqui agora, da segunda parte da aula, que vai ser disponibilizada separado depois. A conversão decimal para binário, ela é um pouquinho mais chata porque os passos de conversão não são tão simples. Eu vou apresentar aqui o mesmo algoritmo, o mesmo procedimento de fazer essa conversão de duas formas, ok? Os mesmos passos vão ser seguidos para fazer as duas formas, as duas explicações. Os passos são os mesmos. Basicamente, a gente vai ter que encontrar expoentes daquela tabela de expoentes de 2 lá, que a gente conta lá 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e vai indo, e ir montando o nosso número decimal a partir daqueles valores lá. Os passos são encontrar qual o maior expoente que resulta em igual ou menor o decimal que se está convertendo naquela tabela do 2 na n. Então eu vou descobrir qual é o maior expoente que se eu executar 2 na n, vai caber dentro desse número que eu estou fazendo a conversão. Subtrair esse valor que eu acabei de encontrar, do 2 na n, e aceitar que na posição daquele expoente vai ter 1 no resultado. Ok? Quer dizer, basicamente, eu vou pegar o número que eu tenho decimal, o valor que tem, no exemplo aqui vai ser 45, e vou começar a decompor em quantos cabem. Eu pego o maior resultado de 2 na n que caiba ali dentro. Nesse caso, para nós vai ser 32. O próximo passo é pegar o 45, que é o valor que a gente está convertendo, e subtrair esses 32 e ver o que sobrou. E o terceiro passo é, se não chegou em zero, quer dizer, se não subtrair vezes suficiente para dar zero, eu volto para o passo 1. Então, esses passos vão ser iterativos. Eu vou executar 1, 2, 3, 4, e se não for zero ainda, eu vou voltar para o 1 sempre. Aqui embaixo no exemplo, se vocês forem observar, eu botei no início aqui qual é o passo. Então, a gente vai seguindo passo a passo e executando várias vezes essa sequência. Como é que é o início, então? O nosso número está representado em base decimal. O primeiro passo é qual o maior valor que cabe dentro dele. No nosso caso aqui é 32. Então, é 2 na 5. N igual a 5. É importante ter essa ligação. N igual a 5. Eu vou subtrair do 45 esses 32 e vai sobrar 13. No resultado, eu vou fazer aquele mesmo mapeamento de n e as posições dos expoentes. Expoente 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no n igual a 5, eu boto o valor 1 ali. Porque eu preciso do n igual a 5, que é o 32, para compor aquele resultado. Passo 4. Aquele resto que teve ali, 13 é igual a 0? Não. Volto ao passo 1. Então, eu volto aqui no seguinte a executar o passo 1. Eu pego o 13. Qual é o maior valor resultante de 2 elevado a algum expoente que cabe em 13? Nosso caso é 2 na 3, que dá 8. Corresponde a n igual a 3. Segundo passo, subtrair. Pego aquele resto que eu tinha e subtraio esses 8, sobra 5. Na posição n igual a 3, eu vou adicionar então agora um 1 no resultado. 7, 6, 5, 4, 3. Eu adicionei, então, na posição 3, um 1 no resultado. Comparo o resto com 0. Ainda não dá 0. Volto ao passo 1, executo o passo 1 de novo, em sequência, usando o valor daquele resto que estava lá em cima. Agora, qual é o maior expoente que cabe dentro? É o 4. Desculpe, o maior Professor, valor é 4. Sim. é, eu não peguei no começo ali. Não consegui entender. Ok. Aqui, partimos do 45, né? Que é o valor decimal que a gente tem. Eu vou pegar aquela Aham. tabela, deixa eu correr lá em cima e copiar essa tabela do lado aqui. Essa é a tabela que a gente tem, né? Eu tinha 45, eu preciso encontrar qual é o menor valor que caiba dentro dos 45. Nesse caso, olhando Ah, aqui tá. embaixo. 64 Ah, excede. 5. Então eu não consigo usar o 64 para somar com mais alguma coisa para atingir 45. Ah, Então o 32 é o que cabe. Corresponde a n igual a 5. Ok? Faltou eu voltar para essa tabela, ok. né? Mas é isso que eu olho. O primeiro passo é olhar para essa linha de baixo e ver qual o maior número possível que vai caber dentro daquele meu resultado. Ok, valeu, só. Ok, então n igual a 5. Peguei o valor que eu estava convertendo e subtraí
o resultado, que era 32, deu um resto, né? Esse resto eu vou usar na próxima interação, então. Já que ele não deu zero, eu continuo executando o algoritmo. Eu vou pegar esses 13 que sobrou e vou procurar qual é o maior valor que cabe dentro. Nesse caso é o 8, que coube dentro, que corresponde a n igual a 3. Subtrair do 13 o 8 desse passo, sobrou 5. Vocês entenderam esse passo aqui? Os n que eu vou encontrando, eu vou adicionando no resultado eles, na posição equivalente do expoente, né? E aquele mesmo mapeamento da sequência dos bits e do expoente, só que agora eu não sei o resultado, então eu começo preenchendo os uns no resultado. Nosso caso, n igual a 3, 8, coube lá dentro. Peguei o resto anterior, subtraí 8, sobrou 5. Adicionei no bit equivalente à posição 3 do resultado o valor 1, ainda não chegou em zero. Vocês vão observar que vai decaindo sempre o expoente. Nunca pode dar um maior no passo seguinte do que o menor. Porque afinal, a gente pega pelo que está mais à esquerda, que tem o maior valor equivalente, por exemplo, lá o 32, e vamos montando e descobrindo os menores que caibam para ir encaixando nesse número. De novo, a partir do 5 ele não era zero ainda, eu procuro o menor que se encaixe dentro, que nesse caso é o valor 4. Corresponde a n igual a 2. Eu pego 5, subtraio 4, sobra 1 ainda. Na posição equivalente a n igual a 2, eu preencho com mais um 1 no resultado. Vocês já viram que já tem 3 bits no resultado, na terceira rodada. Professor, é isso aí que eu não entendi. Esse resultado. Ok. A gente parte do número em base 10, né? E a gente Sim. quer chegar no número em base binária. Que eu comecei representando ele vazio, como 2 parênteses e uma base 2. E só botei tracinhos no meio para a gente identificar as posições dos bits que a gente vai ter que determinar ali dentro. Essa minha representação ficou clara? Sim. Ok. Eu não botei explicitamente aqui porque ficaria um textão enorme, ruim de representar. Mas dentro daquele resultado existem essa mesma correspondência aqui com os valores do resultado que eu ainda não sei, em base 2, eu vou botar aqui isso aqui, essa representação. Existem expoentes equivalentes a cada posição, né? Ali embaixo, no resultado em base binária. Conforme eu mostro aqui, fica nessa linha de cima. Fica mais claro isso? Na base 2, cada posição que eu botei aqui no meu resultado, ele tem um expoente equivalente. E Júlia? Sim. Deu um passinho? Até aí, ok. Beleza. Então, o que eu fiz no primeiro passo aqui? No primeiro passo, eu vi que 2 na 5, que é 32, cabe dentro de 45. É o maior que cabe dentro de 45. Então, eu pego n igual a 5 e na posição 5 do resultado, que eu não sei quais são os valores binários, eu vou lá e eu adiciono um 1. Certo? Ah, tá. Isso, na posição 5 do resultado. Aí eu fui fazendo esse processo e cada vez que sobra um resto, eu procuro o maior valor que cabe dentro. O seguinte é 8, né? Corresponde a n igual a 3. Então eu vou lá no resultado e na posição 3 do resultado, eu adiciono mais um 1. Uhum. Aí eu vou indo assim e eu vou preenchendo da esquerda para a direita, né? Sim. Aí o próximo é 4, o maior valor que cabe, n igual a 2. Na posição 2 eu adiciono um 1 ali no resultado, então. E depois só sobrou 1 como resto. 1 é 2 na 0. Não esqueçam, não é porque deu n igual a 0 que não vale, né? N igual a 0 é um dos expoentes, então n igual a 0 está aqui, mais um 1 no resultado, que é esse último passo aqui. Nós chegamos a esse passo aqui, nesse momento. Seguindo sempre essa lógica. Eu vejo quanto sobrou e tento encaixar o maior possível dentro. Chegou aqui, aquele quarto passo, o resto 0 igual a 0, perfeito. Acabou a conversão. O que eu faço? Os espaços que sobraram, que correspondem àqueles expoentes que não vão ser necessários do resultado, eu vou preencher com zeros. Então, todos aqueles expoentes que eu não precisei para formar o número 45, eu vou preencher com zeros aqui. E esse é o meu número final, resultado da conversão, sendo que zeros à esquerda não contam. Então, eu posso adicionar quantos zeros à esquerda eu quiser aqui. Se eu quisesse preencher com mais 10 zeros à esquerda, eles não vão mudar o resultado. Ok? Só à esquerda. À direita eles contam, então não mexam na direita. Fechou com o resultado da conversão aqui? 1, 0, 1, 1, 0, 1. Perfeito. Aqui, nesse passo, eu faço rapidamente a conversão do sentido contrário, que vocês viram anteriormente. Que é, na posição 5,
3, 2 e 0, eu somo os resultados de 2 na 5, 2 na 3, 2 na 2 e 2 na 0 e dá o 45 com base decimal. Só para verificar. Esse último passo aqui é a conversão no sentido contrário, só para fazer a verificação. E para mim, fechou. Ok. Isso aqui era uma visão assim, ó, em passo a passo de resolver. Eu vou fazer agora uma outra operação que agora mostra de uma forma gráfica. Talvez seja mais fácil de acompanhar, ok? Eu espero que vocês tenham uma ideia geral interessante até aqui. Próxima vai ser, então, de forma gráfica. Eu vou tirar isso aqui daqui. Os mesmos 4 passos estão repetidos aqui em cima do exemplo, ok? Mas aqui eu representei da seguinte forma. Eu quero converter o número 51 para decimal e eu desenhei 51 tracinhos aqui do lado. Se alguém quiser verificar e contar para mim, aí pode contar. Mas eu não vou fazer isso. Aqui em cima eu representei como fica 2 na n em número de tracinhos. O n em cima, n igual a 0 é um tracinho. N igual a 1, 2 tracinhos. N igual a 2, 4 tracinhos. Que é aquela mesma tabela, só representada de uma forma gráfica. O primeiro passo é, encontre o maior expoente que resulte igual ou menor ao decimal que você está convertendo. Eu pego esse 51 e vejo qual o maior deles se encaixa dentro. Eu poderia estender a tabela aqui para 64, adiante, mas o que nos importa aqui. O maior que cabe dentro do 51 é o 32. Então eu pego esses 32 primeiros traços aqui e tiro fora da minha conversão, que corresponde a 2 na 5. É o mesmo algoritmo. Ó, eu peguei e subtraí o 2 na n. Eu peguei aqueles 32 que estavam correspondendo graficamente àquilo ali e tirei fora e deixei só os outros em cinza, que sobraram de cima. É o passo da subtração. Adiciona 1 na posição equivalente a n. n igual a 5, na posição 5 aqui eu já botei os índices embaixo, facilitou. Eu adicionei um 1. Agora eu tenho que dar um passinho para baixo, ok? Como o resto da divisão, que é o que está aqui, esse aqui, esses traços em cinza mais grossos são o resto da divisão, da subtração, perdão. Eu vou ter que seguir fazendo a minha composição. Eu preciso agora encontrar entre esses outros caras aqui, qual o maior deles vai caber dentro desse resto. Eu vou ter que limpar a minha anotação e descer minha tela aqui. Vejam agora, esse aqui era o resto, esse lado de cá é o resto que sobrou do passo anterior. Agora eu vou procurar o maior que cabe aqui dentro. 51 menos 32, sobrou ali 3, 20... Sobrou 19, né? Então, cabe 16 dentro dele. O que eu faço aqui? Tiro esses 16 dentro dele. Que é 2 na 4. Sobrou só 3 no final, né? Esse é o segundo passo, a subtração, ó. Tirei daquele resto os 16. Sobrou 3 ainda. Na posição 4, que é n igual a 4, eu botei mais 1 no resultado. Esse é o segundo passo já, da execução do algoritmo. O passo seguinte é, desses que sobraram aqui, essas outras opções que sobraram na tabela ainda, qual delas é a maior que cabe dentro desse 3 que sobrou aqui, que era o resto? 2. 2, perfeito. N igual a 2, n igual a 1, n igual a 1, corresponde ao número 2, perfeito. Então, n igual a 1, que é tirar 2 traços mais, e aqui embaixo estão em azuis, ó. Esses 2 traços que foram tirados, e o resto ainda sobrou o 1. Nesse momento, o expoente 1, porque é n igual a 1 aqui, eu preenchi no resultado também. Vocês estão vendo que são os mesmos 4 passos, eu só estou mostrando graficamente o que significam eles, né? E no último passo lá embaixo é n igual a 0, que corresponde a 1. Eu substituí o último do resto que tinha. E lá no expoente 0, então eu botei um número 1 no resultado. O passo adicional aqui é preenche o que sobrou com zeros. E vocês podem verificar para mim, fazer a conversão inversa aqui, que isso aqui, somando 2 na 5 mais 2 na 4, mais 2 na 1 mais 2 na 0, deve dar 51. Entenderam que aqueles 4 passos, eles fazem exatamente o que a gente fez graficamente aqui, pegar os 51 e ir cortando as maiores partes que caibam dentro desse valor? Se não tem uma dúvida, eu vou pedir para vocês fazerem o cálculo por vocês agora. Me mostrem aí que o valor decimal 99
como é que eu represento ele no número que tenha 8 bits? Tamanho. O que é isso? Façam a conversão e preencham a esquerda com mais zeros para totalizar 8. Então eu espero que vocês apresentem um número com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Base 2. Que represente 99. Pessoal, vou aproveitar aqui agora os últimos minutinhos, vou fazer só a verificação, então, se o valor que vocês me passaram do 99 fecha certinho. 99 em base 10, ele é segundo o resultado de vocês. O expoente 6, tem o bit 1 ligado, né? Então, 2 na 6, mais o expoente 5, tem 1 ligado, 2 na 5, mais 2 na 1, mais 2 na 0. 2 na 1, mais 2 na 0. Trocando aqui, olhando na tabela. 2 na 6, lá em cima, 64. 2 na 5, 32. 1 corresponde a 2, 2 na 1. E 2 na 0 corresponde ao valor de 1. Então eu vou somar 64 mais 32 mais 1 mais 2. Que é igual 64 mais 32. Fazendo de cabeça aqui, dá 6, 9, 96 mais 2, 98 mais 1. 99. Fechou aqui. Conforme o Tobias já... Foi o Tobias, né? Que perguntou aqui, já. O 490. Então, ele não consegue ser representado em 8 bits. A gente viu que a gente consegue representar só 256 diferentes valores em 8 bits, que é 2 na 8. Ó, 2 na 8 bits só pode representar 256 valores diferentes. Só que esses valores vão de 0 a 255. Ok? Só pra gente ficar claro aqui. Eu botei aqui com uma brincadeira com vocês para verificar se vocês chegariam a esse ponto também. E o outro fato que eu chamo a atenção nesses números é o 128. O 128, no primeiro passo que eu for procurar qual o maior valor que cabe, eu vou achar direto ali na tabela. Então, no primeiro passo, o resto daquela subtração vai dar zero já. Então, quer dizer que com o 128, eu vou preencher o bit no expoente 7, simplesmente, e todos os outros vão ser zero, direto. Vamos encerrando por aqui. Eu deixei esses exemplos para a gente fazer em aula, mas a atividade que eu quero que realmente vocês façam, praticar um pouquinho, é essa tarefa aqui, que está lá com a data de hoje, tarefa 2, prática, fazer essas conversões. E eu deixei aqui como um desafio bem opcional, porque a conversão entre decimal do número da matrícula de vocês para um valor binário, ela vai dar um número muito grande, 2 na 20 ou algo assim. É bem difícil de fazer manualmente. O colega que já entregou essa atividade resolvida, ele disse, olha, eu usei a calculadora. E para mim tá ok, esse número é tão grande, o número da matrícula de vocês não é 2.000, o número da matrícula de vocês é bilhões. Seria muito trabalhoso fazer à mão. Então eu quero que vocês façam essas conversões de binário para decimal conforme está na lista, conversões de decimal para binário conforme está aqui, até esses valores. E o número de matrícula vocês podem muito bem usar a calculadora. Como é que vocês usam a calculadora do Windows para isso? Se eu abrir por padrão a calculadora no Windows 7, é essa carinha que eu tenho aqui, solta. Ou se eu abrir no Windows 10, é essa aqui. Eu vou vir aqui em cima em View e vou trocar para Programmer. Aí, por padrão, está marcado decimal. E eu digito valores em decimal aqui, 99. E aqui embaixo, ele já bota para mim em binário. Como ficaria a representação. Então, eu já consigo verificar na hora os valores. E fechou com o 99 que vocês fizeram a conversão aí agora há pouco. Eu também consigo fazer o contrário. Eu posso clicar aqui em binário e escrever um valor binário. E ele já vai fazer a representação em decimal assim que eu clicar em DEC. Ó, eu digitei em binário, cliquei em DEC e ele converteu na hora o valor em decimal. Ok? Então, sugiro vocês podem verificar os resultados da tarefa de vocês assim. Ok? Valeu, pessoal. Estamos precisando aqui vem. Valeu, senhor. Valeu, senhor. Muito legal. Um abraço aí. Boa semana pra vocês.